E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia. Vamos falar sobre a aposentadoria. E a reforma da Previdência completou um ano. Em novembro de 2019, trouxe uma série de mudanças para o brasileiro conseguir a aposentadoria. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Tânia Santos. Ela é advogada previdenciarista. Bom dia, doutora Tânia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para todos. Bom dia, doutora. De modo geral, para a gente começar a nossa entrevista, qual é a regra de idade para aposentadoria, então, de homens e mulheres? Tem um tempo mínimo de contribuição? Para o homem, continua 65 anos de idade e a mulher 62. Lembrando que a idade da mulher é progressiva. Para esse ano de 2021, ela precisa ter 61 anos de idade para se aposentar. Em 2022, 61 anos e meio. E em 2023, ela completa aí aos 62 e para de subir essa regra. O tempo mínimo de contribuição para o homem que estava no sistema antes da reforma são 15 anos. Então, são 15 anos para o homem e 15 anos de tempo mínimo para a mulher. Após a reforma, o homem que se filiou após a reforma, ele vai ter que ter 20 anos de contribuição. Agora, esse homem que vai ter que contribuir 20 anos pelo menos para conseguir a sua aposentadoria, e isso já está valendo a partir de agora, ou não? Sim, a partir da reforma, a partir de 14 de novembro, a vigência aí da emenda constitucional, 14 de novembro de 2019, já passa a valer. Então, o homem que se filiou no dia 14 de novembro, ele já vai ter que ter 20 anos de tempo de contribuição. E, doutora Tânia, quais são as principais mudanças que trouxeram efetivamente nessa mudança da lei, além dessa coisa de você que contribuía há 15 anos ter que contribuir 20? O que mais mudou? Agora, quem já estava no sistema e não se aposentou, tem as regras de transição. São 4 regras aí de transição. E também tem a fórmula do cálculo. Antes da reforma, para se calcular o valor da aposentadoria, era 80% dos maiores salários de contribuição, se descartava aí, fazia o cálculo lá de pegava os 80% e descartava aí os 20 menores salários. Agora não, gente. Agora é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição lá do PBC, que a gente chama de período básico de cálculo, e não tem descarte dos menores salários. E a senhora falou sobre regras de transição. O que seriam exatamente essas regras de transição? Nós temos as regras de pontuação, tem a regra do pedágio, e tem a regra de idade mínima, tem a regra de pedágio de 50%, de 100%. A senhora poderia explicar um pouquinho mais cada uma dessas regras? Claro. Eu tenho até aqui uma tabela que me ajuda bastante, que quando o cliente vem aqui, eu já explico para ele. A regra número 1 é a regra de pontos. Então, ele tem que ter o tempo de contribuição mais a idade. Por exemplo, para esse ano, o homem tem que ter 98 pontos. Então, ele tem que ter 35 anos de tempo de contribuição, mais, para fazer aí os 98 pontos, ele tem que ter 65 anos de idade. Aí ele forma os 98 pontos. E a mulher, agora, nesse ano, são 88 pontos. Então, ela tem que ter 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Depois a gente tem aí a regra da idade mínima progressiva, que é o tempo de contribuição mais a idade mínima progressiva. Só que, para essa regra aqui, a fórmula de cálculo é 60% sobre o salário de benefício, mais 2% que ultrapassar 15 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Depois a gente tem a regra número 3, que é a regra de pedágio de 50% sem idade mínima. Então, lá na data da vigência da reforma, antes, no dia 13 de novembro de 2019, a mulher tinha que ter 28 anos de tempo de contribuição, o homem 33 anos de tempo de contribuição. E aí aplica-se os 50% do pedágio, do tempo que faltava para completar. 35 anos o homem e 30 anos a mulher. Aqui nessa regra não tem idade mínima, porém tem um fator previdenciário. E aí nós temos aí a última regra, que é a número 4, que é a idade mínima mais o pedágio de 100%.
mínima. O homem tem que ter 60 anos de idade e a mulher tem que ter 57 anos de idade. E tem que ter o homem 35 anos de tempo de contribuição e 30 anos de tempo de contribuição à mulher. Doutora, a gente vê que são bem específicas essas questões, são muitos pormenores, né, Fábio? É difícil até de entender, É difícil, né? até da gente conseguir visualizar com clareza. É por isso que também o Jornal da Rede Alesp traz a senhora aqui para tirar algumas das dúvidas, não é? Se por acaso o leigo, né, então gostaria de fazer uma contagem dos seus tempos de contribuição, se já está próximo ou não, se já está valendo para essa nova regra, já ajuda ou vai atrapalhar um pouco ele se aposentar. Tudo bem procurar um advogado, ok, mas há algum outro meio para a pessoa começar a entender essas questões? Tem algum site em que as pessoas possam tirar esses registros para começar a entender antes de procurar um advogado para fazer as coisas de modo mais efetivo? Sim, no site lá, no portal do meu INSS, na verdade, tem lá a simulação. Então, a pessoa entra no site lá do meu INSS, no portal do meu INSS, na verdade, ele coloca lá o CPF, coloca a senha dele e vai lá na simulação. E lá, então, ele pode simular. No INSS, ele traz essas 4 regras. Então, ele pode saber em qual regra que ele está. Se por um acaso, a gente sabe que tem bastante pessoas humildes, bastante pessoas assim, de mais idade, que não conseguiram fazer isso, pode ligar no 135 lá da Previdência Social, que então a atendente dá os esclarecimentos. Agora, doutora, uma outra questão, né? Nós temos aí novas regras para pensão por morte, quais são elas e o que é preciso para ter direito a esse benefício? Na pensão por morte, o beneficiário foi bastante prejudicado. Por quê? Porque agora, a pessoa que faleceu, ela tem que ter... Se ele já era aposentado, na verdade, então vai aplicar uma alíquota de 50%, que é a cota familiar, em cima do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente. Então, por exemplo, faleceu o homem, ele tinha qualidade segurada e ele era aposentado. Ele deixou uma mulher e um filho. Então, vai se aplicar sobre a aposentadoria dele 50%, que é a cota familiar, mais 10% para a mulher, mais 10% para o filho. Então, a alíquota vai ser de 70%. Certo. Agora, se ele não fosse, se ele não era aposentado, primeiro, aí que vem mais ainda a ser prejudicial. Se ele não era aposentado, primeiro vai ter que calcular o valor de uma aposentadoria por invalidez, que a reforma também mudou, está lá no artigo 501 da Constituição Federal, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Calcula-se o valor da aposentadoria. Depois, então, joga-se o valor de 50% mais de 10% para cada dependente. Também muitas mudanças nesse sentido. Quem já tem o benefício, doutora, com essas novas regras, tem alguma modificação a priori nesse momento ou não? Não. Quem já, antes da reforma, estava lá pela lei 9876 lá de 99, já tinha aposentadoria, já tinha a pensão, não muda nada. Tá. Doutora Tânia, com a lei anterior, havia aquela pessoa que chegava a uma determinada idade e ela recebia o benefício. Eu nem sei se seria aposentadoria total. Isso ainda existe ou isso acabou? Não tem. Porque, na verdade, na lei antiga, a gente tinha um fator previdenciário. E o fator previdenciário, quanto mais nova a pessoa se aposentava, o sistema verificava que ela ia ficar muito tempo recebendo da Previdência Social. Então, o fator previdenciário vinha e cortava, ele reduzia o valor do benefício. E agora, é a mesma coisa. Agora você vê que, quando você faz a média aritmética simples de todos os salários do período básico de cálculo, ali, de julho de 94 para frente, você joga 60% em cima aí do salário de benefício, mais 2% se o homem ultrapassar 20 anos de contribuição e a mulher ultrapassar 15 anos de contribuição. Só que a gente vê, na nossa experiência, na nossa prática, que muita gente não ultrapassa 20 anos e nem ultrapassa os 15 da mulher. Então, a renda mensal da lei vai ser em cima de 60% em cima do salário de benefício. Muito prejudicial. Doutora Tânia, no passado também,
muito se falava sobre algumas pessoas que conseguiam fazer uma aposentadoria rural. Eu não sei se é esse o termo, mas as pessoas, elas provavam que elas tinham um trabalho rural, um trabalho como agricultor ali durante alguns anos, e elas conseguiam se aposentar como agricultor. Houve até casos de muitas pessoas que nunca pisaram numa propriedade agrícola se aposentando daquela forma. Essa coisa da aposentadoria rural, da aposentadoria da pessoa do campo, também sofreu mudanças drásticas com essa nova lei? Mudou. Também sofreu sim. Porque antigamente, bastava apresentar lá o documento do fundo rural, com o nome lá da pessoa que já está aposentada. Meu avô foi assim. Agora não. Agora ele tem que provar 15 anos de efetiva atividade rural. E ele tem que estar trabalhando na roça quando ele pede a aposentadoria. Então, se ele não conseguir comprovar que ele trabalhou na roça, lá na lavoura, ele não consegue aposentar. E isso é uma prática que a gente vê muito aqui no escritório. Tem muita gente que muito antigamente trabalhava na roça, mas não consegue comprovar. Sem prova, não adianta, não aposenta. Mas só uma curiosidade, doutora Tânia, como que se dá essa comprovação para quem é do campo? Basta relatos de amigos, de outros agricultores, ou é necessário algum tipo de documento? Tem que ter documento. A mulher rural, por exemplo, geralmente a mulher, ela ajuda muito o homem lá no campo, mas quando você vai ver, muitas vezes o documento dela está como doméstica. Então, como que ela pode provar? Uma certidão de casamento, onde consta que o marido dela trabalhava na lavoura, lavrador, um documento de nascimento do filho que conste que o marido era lavrador e que ela também pode constar que era lavradora, um documento de escola, um documento do médico, de ambulatório médico. Com isso eles conseguem comprovar. E mais, hein? Além de ter essa comprovação documental, se for para a justiça, ainda tem que ter testemunha. Só o documento não serve. Perfeito, doutora. Agora, uma outra questão. A pessoa pode se enquadrar, então, em mais de uma regra de aposentadoria e, por exemplo, optar qual é a melhor para ela no caso? Ou isso não acontece, ou não é possível? Sim, é possível sim. Muitas vezes ela pode estar na regra de transição de 50%, que tem lá o fator previdenciário, mas ela também está ali próxima da regra de 100%. Aliás, uma das vantagens aí que eu consigo enxergar, né, dessa tragédia toda aí da reforma da Previdência, é essa regra de pedágio de 100%. Por quê? Eu vou dar aqui um exemplo. Se a mulher ela já completou 30 anos de contribuição, mas ela não tem 57 anos de idade ainda, o que ela pode fazer? Com esse número de desempregados que a gente tem, que ultrapassa 14 milhões, ela pode deixar de pagar a Previdência e esperar a idade de 57 anos chegar. Porém, é muito importante que ela pague pelo menos uma contribuição por ano, para que ela fique na qualidade segurada, no período de graça que a gente chama, para que se acontecer algum infortúnio, ela não perca aí o benefício ou seus dependentes não percam o benefício. Perfeito. E agora a gente tem algumas outras regras aqui que a senhora até falou, gostaria que a senhora explicasse melhor para que as pessoas que estão em casa entendessem. Essa questão da transição pelo sistema de pontos. A senhora falou sobre essa questão de pontos, né? Mas para quem está em casa entender. E aproveitando também regra de pedágio, que foram duas coisas que a senhora falou bastante nesse início de entrevista. A regra de pontos precisa ter, então, o tempo de contribuição. O homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher tem que ter os 30 anos de tempo de contribuição. E soma-se com a idade. Para esse ano de 2021, o homem tem que ter 98 pontos e a mulher tem que ter 88 pontos. Então, se o homem tem 35 anos de contribuição agora, ele tem que ter 65 anos de idade para formar os 98 pontos. Se a mulher tem 30 anos de contribuição, ela tem que ter 58 anos de idade para ela entrar nessa regra de transição. E como que é feito o cálculo dessa aposentadoria? É a média aritmética simples
de 100% dos salários de contribuição lá do PBC, que é o período básico de cálculo, que é julho de 94 até ali o mês da aposentadoria. Desse valor, desse resultado, aplica-se 60% mais 2%, que ultrapassar 15 anos a mulher e 20 anos o homem. Aí nós temos a regra de 50% lá do pedágio. A regra de 50%, ela não tem a idade mínima, mas ela tem que ter, o homem tem que ter 33 anos de contribuição e a mulher tem que ter 28 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019. Tá? E aí, mais o pedágio do tempo que faltava para completar 35 anos o homem e 30 anos a mulher. Qual que é a regra aqui de cálculo da aposentadoria? É a média aritmética simples de todos os salários de contribuição lá do período básico de cálculo. Porém, aqui aplica-se o fator previdenciário. Então, assim, o governo dá com uma mão e ele tira com a outra. Aí nós temos a regra número 4, que é a regra de 100% de pedágio, que é a idade mínima mais o pedágio de 100%. Então, o homem ele tem que ter 60 anos de idade e a mulher 57 anos de idade. Mais 35 anos de contribuição ao homem e mais 30 anos de contribuição à mulher. Nessa regra aqui, e aí tem o 100% do pedágio, né? O tempo que falta para completar aí a idade. Nessa regra aqui, qual que é o cálculo da aposentadoria? Também é 100% a média aritmética simples de todos os salários de contribuição lá do período básico de cálculo e não tem o fator previdenciário. De novo, tem uma vantagem. Doutora Tânia, o assunto previdência sempre foi um assunto polêmico. A gente sabe que era necessário uma reforma da Previdência, até porque a população brasileira, que sempre foi muito jovem, ela está envelhecendo. Ou seja, o governo vai precisar cada vez mais pagar aposentadorias, pagar dinheiro para pessoas aposentadas. Então, as mudanças tinham que ser feitas. Agora, o meu questionamento é o seguinte: essas mudanças que foram feitas aqui na Previdência brasileira, ela está de acordo com o que normalmente os nossos países vizinhos aqui também fazem? É uma realidade próxima à nossa, da deles, no que diz respeito à Previdência? Ou a gente tem regras muito próprias e a gente fez uma forma aí que seja diferente até mesmo dos nossos vizinhos aqui da América do Sul? Não, de fato, você tem razão. Ela se equipara, sim, a algumas reformas feitas em outros países, né? Se equipara, sim. Tanto é que essa questão da poupança, né, que o Paulo Guedes estava querendo fazer aí para as pessoas se aposentarem, lá no Chile, a gente, estudando, a gente vê que não deu certo. Por enquanto, aqui, ela não foi implantada. Existe ainda a possibilidade de existir essa aposentadoria aí por poupança. Então, o que foi feito lá no Chile nesse quesito, eles estão querendo implantar também no Brasil. Que depois que a gente já estudou aí um pouco, a gente vê que ela é bem prejudicial, que ela não é boa. Perfeito. Olha, doutora Tânia Santos, a gente agradece a senhora pela contribuição aqui no Jornal da Rede Alesse, um assunto que ainda rende muitas questões outras, né, Fábio? Não tem jeito. Um assunto bastante polêmico. Um assunto bastante polêmico, mas obrigada pela senhora nos ajudar aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para todos. Bom dia.